Continuando a nossa série, que só Deus sabe quando vai terminar. Está sendo muito edificante, está sendo muito massa falar sobre esse livro. Marcos capítulo 6, versículo 14. Show? Diz assim: isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Pesado nessa história? Com isso a cabeça, eu queria que você orasse comigo nesse momento. Deus, nós te glorificamos por essa oportunidade, Pai, de estar aqui. Nós te glorificamos, Senhor, pela Tua palavra, te glorificamos pela Tua presença neste local, Senhor, em nossas vidas, Deus. Te glorificamos por cada um que pôde estar aqui, Deus. Por cada um que venceu todas as dificuldades, ou todos os imprevistos, ou a sua própria vontade para poder estar aqui, Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que a nossa vida seja transformada, como vem sendo transformada todos os dias, dia após dia, através da Tua palavra, Senhor. E através, Senhor, muitas vezes de um compartilhamento de experiências e de uma palavra, Senhor, com os nossos irmãos, Pai. Deus, que a Tua palavra venha gerar frutos em nossas vidas, Senhor, que não volte vazia, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Show. A primeira vez que eu li assim, na verdade, quando a gente às vezes está lendo a Bíblia, ou quando a gente vê uma mensagem de alguém, assim, falando sobre alguns versículos, ou alguma passagem da Bíblia, a gente tende assim a passar algumas coisas desapercebidas, e às vezes a gente lê assim rapidamente, não nota o peso que aquilo traz. E quando a gente vai parar assim para estudar mesmo aquilo, vai parar para ver cada ponto, cada detalhe, cara, quando você termina de ler, você para assim, lê versículo por versículo, respeitando cada vírgula, cada detalhe que o escritor deixou ali, você enxerga cada coisa assim, cara, que é muito pesado. A gente está falando aqui da história da morte de um dos caras que foi mais emblemático assim no tempo de Jesus, né? É um dos caras que foi mais respeitado pelo povo naquela época. Era um cara que andava, vamos dizer assim, aos nossos tempos, todo mulambento. Era um cara que a vida dele era a mensagem que ele trazia. Era um cara que não vivia para mais nada a não ser para preparar o caminho do Senhor.
E a gente está vendo aqui um governante indeciso. Ao mesmo tempo estamos vendo aqui uma mulher que está casada com um cara indevidamente, uma família que é meia distorcida, coberta de imoralidade. A gente está vendo uma filha que trama com a mãe para poder ter a cabeça de um inimigo em um prato. Cara, que cruel, que cena assim pesada. Se você for parar assim, ao mesmo tempo que você lê, para imaginar essa cena, é uma coisa assim muito louca. Mas uma coisa que eu não tinha prestado atenção e que eu notei dessa vez que eu fui estudar esse texto é que esse acontecimento não estava acontecendo naquela ordem que Marcos vinha narrando. A gente viu domingo retrasado falando sobre a visita de Jesus de volta à sua terra, né? De volta ao meio da sua parentela, onde a gente vê muita incredulidade, que as pessoas não colocam fé em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Ao mesmo tempo que Ele opera milagres, mesmo assim as pessoas endurecem seus corações pela situação terrena, por ver que era um cara que cresceu ali, que era filho de um carpinteiro, que tinha a sua paternidade duvidada. E aí depois a gente vê Jesus se decepcionando, vamos dizer, usar essa palavra, não sei se é a mais certa para isso, mas se indignando com a incredulidade daquele povo. E em seguida a gente vai ver Jesus chamando os seus discípulos, aqueles mais próximos, e comissionando eles, a ir de 2 em 2, a levar, expandir a mensagem do reino, a espalhar a mensagem de arrependimento por aqueles locais. E é dentro desse cenário que a gente chega nesse texto aqui agora. Se a gente observar, eu leio aqui o começo do texto novamente, diz assim: isto chegou aos ouvidos do rei Herodes. O que foi que chegou? Essa fama de Jesus. A esse momento, Jesus, onde chegava, havia espalhado a fama de que era o cara que operava milagre, era o cara que fazia milagres, maravilhas, era o cara que, quando falava, as pessoas não tinham palavras para rebater aquilo. Era um cara que, quando falava, e mesmo não tendo tido uma educação rabínica como todos os outros, era um cara que chamava a atenção até mesmo dos próprios mestres. Apesar de uns se revoltarem, de uns criticarem ele, outros se renderem à sua mensagem, uma coisa era única: todos se surpreendiam com as coisas que eles faziam. Tentavam explicar de um lado, tentavam justificar de outro, mas a verdade é que Jesus era um fenômeno que estava passando por aquele tempo, por aquele lugar, e que juntava multidões. E isso chamou a atenção não só das multidões, mas dos governantes. E a gente vê aqui que chamou a atenção também de Herodes. Quem era esse Herodes? A gente vai ver já já. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Aí a gente vê aquela mesma situação, né? De o que é que as pessoas dizem que eu sou, né? Quando Jesus pergunta. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista que ressuscitou. E aí você tem uma situação aqui. A morte de João Batista já tinha acontecido. Esse momento aqui é um momento que o Marcos ele abre um parêntese para relembrar essa história. Aqui é um momento em que a fama de Jesus chegou até Herodes. Mas toda essa situação, a morte, toda essa trama já havia acontecido, já tinha passado. Jesus já estava famoso, porque a gente vai conhecer João Batista lá no começo dos evangelhos, pregando, e depois ele some. Mesmo que continue o seu ministério, a narração bíblica assim, ela não continua falando e relatando as coisas que João Batista estava fazendo, os lugares que ele estava andando. É focado em Jesus e nas coisas que Jesus estava fazendo. Então a gente vai ver, eu queria relembrar com vocês uma coisa que é muito importante nesse livro de Marcos, que é a questão da incredulidade. A gente vai sempre ver nas parábolas que Jesus está falando, nas situações, nos milagres, tudo era uma guerra entre a crer na mensagem das boas novas que Jesus estava trazendo, na mensagem do arrependam-se, era essa guerra em confronto com essa incredulidade de outras pessoas. Então, a incredulidade a gente vai ver no decorrer desse livro que é algo que ofende muito a Deus.
Não é à toa que Jesus se admirou da incredulidade das pessoas de sua terra. A mensagem de Jesus que ele sempre levava era: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus está próximo. E nesse momento era um momento que a vontade de Deus, que a mensagem dele fosse espalhada, a mensagem de Jesus fosse espalhada, estava acontecendo. E a gente encontra um governante, e a gente vai entender agora o que era esse Herodes. Naquele tempo, Israel era dominado, era submisso ao Império Romano. E o Império Romano funcionava, por ser um império muito grande, muito extenso. Existia dois impérios mais evidentes naquela época, que era o Império Romano e o Império Pardo. E esses dois impérios procuravam sempre o quê? Defender as suas fronteiras, defender aquilo que lhe pertencia, as suas terras. E o que é que acontecia? Quando você tem um território muito grande, um território que está sempre sendo ameaçado de ser invadido, de ser tomado, o que é que você tem que cuidar? Das suas fronteiras, tem que fortalecer. E eles adotaram um sistema de dividir isso entre augustos. Até um tempo desse eu pensei que Augusto era o nome de uma pessoa, mas era o nome de um cargo do Império Romano. E mesmo assim eles dividiram em dois imperadores, vamos dizer assim. E depois, consequentemente, não deu, né, 2 pessoas para governar todo esse império. Eles dividiram por mais duas pessoas, que eram chamados Césares. E esses caras eram os caras que dominavam aquela época, aquele império romano. E eles tinham os seus governantes em cada canto. E era interessante que sempre Herodes ele era tido como se fosse o rei. Mas na verdade, esse cargo, esse status de rei, nunca foi concedido a Herodes. Ele era um governante, ele era considerado como se fosse um tetrarca. Dividia o reino ali, aquela região ali da Palestina, com mais 2 irmãos seus. O nome desses 2 irmãos era Arquelau e Filipe. Que nome bonito, hein, cara? E para que a gente não confunda, no decorrer do Evangelho, a gente vai ver sempre falando Herodes. Herodes foi o cara que tentou matar Jesus quando Jesus tinha 2 anos de idade. E Herodes também é o cara que mandou matar Tiago lá no livro de Atos. Esse Herodes não morre, não. A verdade é que existe vários Herodes, e essa palavra, esse nome Herodes, era usado nessa família mais ou menos como se fosse um cargo. Tinha o Herodes Antipas, que era esse Herodes que a gente está falando nesse texto, que foi o que responsável pela morte de João Batista. Tinha o Herodes o Grande, que era o pai dele, que foi o mesmo que perseguiu e tentou matar Jesus Cristo quando criança, não conseguindo. Tinha Herodes Arquelau, que era esse outro que dividia o império com Herodes Antipas. E Herodes Filipe, que era um outro também que dirigia ali aquela região da Síria. E esses 3 caras eram os caras poderosões daquela época. E ele era conhecido, Herodes Antipas era conhecido como um cara mais astucioso do que o seu irmão. É tanto que depois uma parte do reino do território do seu irmão foi incorporado pelo imperador ao seu território. E a gente tem aí, cara, um cara muito poderoso. Sabe o que é assim? Vou imaginar aqui, eu falo Bolsonaro não, Bolsonaro é questionado até dentro do seu próprio país, né? Mas vamos falar assim, caras muito poderosos hoje na atualidade. Sei lá, Trump, Putin, a cara desse bicho. O cara lá da China, que eu esqueci o nome dele, né? São caras muito poderosos que quando eles falam, tudo repercute. São caras que falam uma coisa e é feita. São caras que, quando uma palavrazinha torta deles, a gente já fica com aquele medo assim, caramba, vai ter guerra, vai ter um negócio muito louco que vai acontecer aí. E cara, esse era o Herodes naquele tempo. Era um cara muito poderoso para aquela região. Mas uma coisa interessante a respeito de Herodes Antipas era que ele não era judeu. Ele era um cara que estava governando, que era o cara responsável por aquela região de Israel, mas ele não era judeu. Ele era um edomita, e a gente tem aí um cara que não é judeu governando Israel. Por mais que o Império Romano estivesse dominando aquela época, algumas coisas eram respeitadas, culturais. E uma das coisas que tinha que ser respeitada era a cultura judaica. E João Batista ele vai bater muito de frente em relação a Herodes por causa disso. Por mais que ele não fosse governante,
ele almejava ser rei de Israel. Por mais que ele não fosse rei, ele almejava ser rei de Israel. Ele almejava dominar tudo aquilo que um dia pertenceu ao seu pai e que hoje era dividido entre seus irmãos. E ele tinha esse desejo, né? E às vezes assim, eu lendo essa passagem, às vezes a gente tem uma sensação assim, de que, cara, o Herodes era um cara assim, que não era tão mal, né? Ele protegia João, quando Jesus foi mandado a ele lá por Pôncio Pilatos, ele disse que não via culpa em Jesus, mandou de volta e tal. É um cara muito bonzinho, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza era que ele era um cara muito cruel. E que essa situação com João Batista não foi a única. Ele era conhecido por suas atrocidades. Na verdade, não só ele, mas toda a sua família. Então a gente vai ver essa mensagem de Jesus, essa fama de Jesus chegando até Herodes. Quando chegou até Herodes, com certeza aquelas pessoas mais próximas, seus conselheiros, os seus chefes ali de guarda, chegaram falando, Herodes, tem um cara aí que está operando milagres, e tem um cara que está chegando aí, o que ele prega é arrependimento de pecados, porque o reino dos céus chegou, o reino de Deus chegou. Aí eu imagino Herodes, o cara que tinha passado por isso antes. Herodes era acostumado a escutar João Batista pregar. E ele, é um cara simples, é um cara que não faz parte ali da cúpula, dos grandes partidos judeus ali. É um cara que está pregando o arrependimento. Como é que é essa história? Me conta mais sobre isso. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala isso, claro. Mas eu fico imaginando essa interrogação de Herodes. Porque, cara, tu imagina, o cara que tu matou, agora está um cara praticamente pregando a mesma coisa que ele, e que não era um dos discípulos de João Batista, está pregando a mesma coisa que o cara, e esse cara está muito famoso e está juntando multidões. Eu imagino que esse cara deve ter tremido na base. Com todo o poder dele, que ele exercia naquela época, ele deve ter tremido na base. Então, o que era que as pessoas chegavam até Herodes falando? Cara, esse cara deve ser João Batista que ressuscitou. Só pode ser, o cara é idêntico a ele. E então outros chegavam para Herodes e falavam assim, não, ele é Elias. Porque havia uma profecia no Antigo Testamento que Elias viria e tal, que foi um pouco mal interpretada pelos judeus. Então eles falavam, não é Elias que chegou aí, que o povo de Israel vai se libertar, o reino de Israel vai ser estabelecido, o povo de Israel vai se libertar do jugo de Roma. Então outros falavam assim, não, é o profeta Jeremias, ou um dos outros grandes profetas, porque confundiam o profeta chorão com o homem das dores que viria. Cara, eu imagino agora o cara com todas essas informações chegando, um cara extremamente político, que ele vivia num contexto muito religioso, por mais que ele não fosse israelita, que ele não fosse descendente de Jacó, ele era um edomita descendente de Esaú, ele governava o povo judeu e ele era submisso, ele cria naquelas crenças da lei judaica. Ele era um cara que era submisso àquilo, entre aspas, como muitos fariseus, né? Então chega muitas dessas informações. E o que é que a gente vai ver aqui? Herodes, ele absorve uma delas, que é a que ele mais temia. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. O mundo daquele cara deve ter caído. Ele falado assim, cara, o cara vai vir me pegar. Ele ressuscitou, agora ele tem altos poderes, está operando vários milagres. Ele vai vir contra mim, ele vai se vingar. Porque era um cara que falava a verdade para mim, eu gostava dele, era um cara reto. A Bíblia fala que a mulher dele não conseguia matar João Batista porque o próprio Herodes o protegia, dizendo que ele era um homem reto, porque ele sabia que ele era um homem santo, um homem que tinha uma conduta, não era só o que ele falava, a conduta dele condizia com a sua mensagem. Então, quem é que vai chegar para um cara e falar assim, não, o Rafael, vou matar o Rafael aqui, mas não, é só porque eu quero mesmo, sem justificativa. O governante vai chegar e vai fazer isso? Não vai, cara, porque quando o cara faz isso, principalmente com João Batista, que era um cara muito conhecido, ele pode ali despertar uma rebelião, ali, uma revolta popular, e nenhum governante quer atrito com os seus governados, né? E então ele para e ele fala assim, cara, é João Batista, ele tem certeza daquilo. É João Batista que ressuscitou e ele está vindo. Então ele se vê atormentado pela sua culpa.
porque era ele responsável pela morte de João Batista. E aqui começa aquele parênteses que eu falei. A partir de agora não era mais o que estava acontecendo naquele local. Me entenda, agora Marcos vai contar a história da morte de João Batista qual era essa relação, o porquê que Herodes tinha todo esse medo que ali fosse João Batista. Então Marcos ele vai narrar essa história, vai começar dizendo assim: porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo numa prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. A gente lembra, João Batista, aquele cara lá que não tinha medo de ninguém e que pregava a verdade para aquelas pessoas que chegavam até ele, mas não só para a multidão, pregava para os governantes, e ele era duro com quem ele visse que estivesse se desviando da lei de Deus, ele era duro. João Batista, a gente conhece. Mas agora, como entender esse enrolo aqui da família de Herodes Antipas? Porque Herodes havia mandado prender João. Ele mandou prender João. Por que ele mandou prender João? Porque Herodias, que era a mulher dele, mas aí de repente já não era mais a mulher dele, era a mulher dele, que era a mulher do irmão dele, que ele tinha casado. Vamos entender quem era esse irmão dele. Herodias era a mulher de Filipe, que não é esse Filipe poderoso que dividia o reinado que dividia lá a governança lá herdada por Herodes o Grande com os seus irmãos. Esse Filipe é um outro irmão que Herodes era um cara assim muito poderoso, tinha várias mulheres, várias concubinas, tinha filha até dar uma dor. E esse Filipe é um outro Filipe que foi mandado de volta para Roma por motivos que a gente não conhece. De repente ele era... É interessante falar que ele não é rejeitado desde o começo, esse Filipe. Esse Filipe que teve a mulher roubada pelo irmão. Por quê? Porque Herodes ele colocou o Filipe para casar com Herodias. Quem era Herodias? Herodias era filha do irmão de Herodes. Vê se vocês me acompanham. Ele colocou Filipe para casar com a sua sobrinha em segundo grau. Casou, beleza. Quando é que eles faziam isso? Quando eles queriam fortalecer a sua descendência, o seu reinado. As pessoas queriam governar depois de sua morte. Então a gente vê que Herodes o Grande ele tinha esse propósito de que Filipe ficasse no lugar dele de alguma forma. Mas depois, por algum motivo, ou alguma das loucuras de Herodes o Grande, que era o pai de Herodes Antipas, ele resolveu mandar o cara de volta para Roma. E em uma de suas viagens, Herodes Antipas foi lá para Roma, resolveu alguma coisa e conheceu Herodias. E aí, era um cara muito poderoso, desejou a Herodias quis também ele, vamos embora lá para a Palestina, vamos governar lá comigo. Ela foi com ele e abandonou o seu irmão. A partir daí, a gente não sabe o que foi que aconteceu com o Filipe, se ele casou de novo, se teve mais filhos. E é interessante falar outra coisa, era que Herodes era casado quando tomou a mulher do seu irmão. Então agora ele abandona a sua mulher principal, ele vai ficar com a mulher do seu irmão, que também era sua sobrinha. Deu para entender? Ele era casado com a mulher do seu irmão e que também era sobrinha dele. E então, a gente não precisa nem ler o Antigo Testamento e as leis judaicas para saber que o cara estava todo errado. E outra coisa que a gente tem que destacar isso era normal na família deles. Na descendência de Herodes, isso era a coisa mais comum. Eles casavam com filhas, com irmãs, com sobrinhas, Cara, era uma bagaça toda. Eles eram conhecidos por essa imoralidade. E sempre houve isso. Mas quando João surge pregando a verdade, pregando o arrependimento de pecados, ele não deixa passar isso. Ele não deixa passar. E aí eu vejo uma coisa interessante que eu ouvi falar num documentário um dia desse, sobre um outro assunto, mas dá pra gente encaixar aqui. É que as pessoas daquela época, elas tinham uma certa consciência moral. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que as pessoas fizessem coisas erradas, elas tinham consciência de que por mais que aquilo fosse normal, aqui a gente tem uma normalidade na família de ter essa imoralidade. Todo mundo casando com todo mundo. Mesmo a gente tendo essa normalidade de pecados, eles entendiam, eles eram conscientes de que isso não era certo. Hoje não tem mais isso, né?
Hoje o liberalismo entrou assim, até mesmo dentro de algumas igrejas, e a gente vê que, tudo que a gente vê aqui na Bíblia não era para o tempo deles, não, isso passou e tal, não, isso já é normal, e se é normal vamos legalizar e tal, não, isso é comum já, ninguém se assusta mais com essas coisas, vamos legalizar isso. E a gente não tem mais aquela consciência moral que os gregos e as pessoas contemporâneas deles tinham, que era essa consciência de que estou fazendo errado, mas eu sei que é errado. Eu não quero que isso seja... Eu não brigo por legalizar isso, porque eu sei que isso é errado. Eu estou aqui deitado e rolado no meu pecado, no meu lamaçal de pecado, mas eu sei que isso é errado, eu tenho consciência disso. E Herodes tinha essa consciência, cara. Não é à toa que ele gostava, a Bíblia fala que ele gostava de ouvir João Batista. Cara, e tu gostar de ouvir o cara que era um dos caras mais duros daquela época, que era conhecido como, que era um profeta que tinha vindo, que era um profeta de sua época, né? Era um profeta para a sua época. Era um cara que falava assim, arrependa-se, era um cara que chamava raça de víboras, era um cara que era duro em suas palavras, em sua mensagem, em tudo, cara. Era um cara que não tinha rabo preso, era um cara que vivia a sua vida reta e íntegra. Quando ele falava assim, cara, tu tem que se arrepender, se tu tá fazendo errado, as pessoas não tinham como falar assim, mas e tu, o que é que tu tá fazendo e tal? Não tinha isso. E Herodes, ele tinha consciência disso. Então ele sempre relutava, ele sabia que João afrontava ele. Eu imagino assim, o cara é o governante, vamos dizer aqui, Camilo Santana. A gente tem essa situação hoje, não assim, até no meio de algumas igrejas que avacalham o negócio tem isso, né? Mas tem assim o seu governante, vamos trazer aqui o governador, e aí o governador faz uma coisa errada, e naquele tempo a diferença é que hoje o Estado é separado da igreja, naquele tempo não, era um negócio muito unido, né? E a gente tem um governante fazendo uma coisa errada, e aí surge um cara, um cristão falando assim, tu tem que se arrepender, tu tá fazendo uma coisa errada e tal. Imagina o cara que é político, ele falando assim, acho que eu vou mandar matar esse cara. Esse cara tá falando isso de mim por quê? Eu sou um cara muito poderoso, se eu mandar matar aqui, mata. Se eu mandar decapitar, decapita. É isso que fala? Decapita. Se eu mandar fazer qualquer coisa, as pessoas vão obedecer. Todo mundo me teme, eu mato todo mundo. Cara, outra coisa, o pai dele era conhecido por matar até seus próprios familiares, com medo de perder o poder. Tu vê aí o cara que João Batista estava afrontando. E mesmo assim ele baixava a cabeça e falava assim, estou errado. O pior é que eu estou errado. Mas eu não consigo largar isso. Mas eu estou errado, eu sei, mas eu não consigo largar isso. E toda a vida que reunia lá a multidão e que ele via assim Herodes, eu imagino ele vendo Herodes passando assim, e ele está pregando assim e falar, o nosso governante está vivendo em pecado, ele não pode ter irmão como esposa, a mulher do seu irmão, e quando ele estava pregando sozinho para Herodes, do mesmo jeito, cara, isso para um governante é muito humilhante. E então, não querendo matar injustamente João Batista, ele manda prender. Ele vai narrar aqui que ele manda prender, e Herodias desejava matar o cara. A gente vai ver aqui, a Bíblia fala o seguinte, pois João lhe dizia, porque não tem direito de viver com a sua mulher. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João. Cara, sabe que é o cara mais poderoso da época? Temer um cara que andava mulambento, falando de coisas que muita gente não acreditava. O cara temia o que ele falava. E não só temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ele fala assim, a mulher fala assim, Herodes, mata esse cara, ele está difamando o teu nome aí. Ele fala assim, peraí, a minha mulher, olha aí o impasse que Herodes estava, a minha mulher quer que eu mate o cara, mas aí por outro lado, se eu matar ele é um cara muito conhecido, é um cara que não tem culpa em nada, pode acontecer alguma revolta aqui e eu ser até destronado pelo imperador por não estar conseguindo governar. O que é que eu vou fazer? Ou eu deixo a mulher, ou eu mato João Batista. Então ele faz o quê? Ele manda prender João Batista, mas ele manda prender João Batista, por mais que, cara, prisão é prisão, né? Mas ele manda prender João Batista e torna isso como se fosse uma forma de defender João Batista e não matá-lo.
e o mantinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. A gente está vendo aqui agora um cara que prendeu João Batista para salvar ele, que não queria matar, gostava do cara. E agora a gente está vendo o governante daquela época, mais ou menos como se fosse o rei. Ele não era o rei, mas era quase isso. Descendo do seu palácio, de todo o seu luxo lá e tal, rodeado de servos, de generais e tudo, descendo até a prisão para escutar João Batista pregando para ele. Sinceramente, cara, eu não consigo imaginar isso não. Que mensagem era essa que esse homem pregava? Que mensagem dura e cativante era essa que esse homem pregava? E ficava perplexo, ele se relutava, era um homem indeciso com o seu pecado, embora eu gostasse de escutá-lo. E a Bíblia vai continuar falando assim: chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. Cara, a gente agora vai ver uma oportunidade, que a Bíblia fala, uma oportunidade favorável. Não para Herodes, né? Talvez para a mulher dele. Aquela mulher, imagina ela maquinando todos os dias. Cara, eu queria que ele matasse ele faz prender o cara, ainda fica lá dando ouvido o cara. Por que que Herodias não se satisfazia em o cara estar preso? Ele não estava mais acumulando multidões ao redor dele, estava preso. A única pessoa que ele recebia lá, segundo a Bíblia fala, segundo o que a gente pode entender aqui através da Bíblia, é que Herodes ia até lá escutar ele. Mas não era aquele cara que tinha os seus discípulos e tudo, mas não era o cara que juntava mais aquelas multidões, não era o cara que podia difamar para muita gente. Mas mesmo assim a mulher queria que o cara morresse. Por que que ela queria que João Batista morresse? Eu fiquei me fazendo essa pergunta. No mínimo, que a gente pode tirar essa conclusão daqui, era que João Batista exercia muita influência sobre Herodes. Por mais que Herodes não se arrependesse, não deixasse a mulher, não abandonasse a mulher do seu irmão, ele exercia certa influência. Talvez Herodias desejava, almejar um cargo maior para Herodes. Queria que Herodes, pedisse ao imperador para ser rei da Galileia, para ser, algo maior. E a gente pode até concluir quase isso, porque mais na frente, Herodes ele vai ser destronado pelo imperador justamente por causa disso, por suspeita de estar conspirando contra o império. Então, a gente tem uma mulher aqui que tem sede de poder, mais sede de poder do que o próprio Herodes. Então ela fala assim, enquanto esse cara estiver vivo, eu não vou conseguir fazer a cabeça do Herodes para a gente crescer mais aqui, para a gente ter mais poder, para a gente ter mais moral. Então, chegando essa ocasião, o que era essa ocasião? Era a festa de aniversário de Herodes. Eu descobri uma coisa hoje, que é a única festa de aniversário que a Bíblia narra. Interessante isso, né? E chegando lá, a festa era a festa do cara mais poderoso naquela região. E imagina aí, só os caras mais da alta ali, tudo lá. E a Bíblia vai falar assim, quem eram as pessoas que estavam naquele local. Uma classe dessas pessoas eram as autoridades. Quem eram essas autoridades? Não apague não. Quem eram essas autoridades que estavam presentes ali? Eram os líderes de segundo escalão, aqueles líderes que exerciam certa influência sobre algumas pessoas naquela época. Outras pessoas que estavam ali eram os oficiais militares, que eram os caras ali que davam suporte a Herodes, que era o cara ali que era o braço armado do governo ali, né? Que dava sustentabilidade ali pro seu governo não cair, que protegia as suas fronteiras e tal. Os caras assim da mais alta cúpula, mais poderosão. E outras pessoas importantes também entre os judeus. E é interessante que no meio dos judeus tinham duas classes. Que uma classe de pessoas que eram conhecidas como herodianos eram as pessoas que apoiavam um estrangeiro governar sobre Israel. E as outras pessoas, as que não queriam, que queriam um rei ali sobre Israel, mesmo que sobre o jugo de Roma, judeu, que seguisse ali as suas leis e tal. E então estava reunindo ali os bajuladores, os caras bichão e tal, os amigos. Geralmente, um cara poderoso desse tipo, cheio de arrogância, cheio de vaidade, no meio de uma festa com muita bebedeira, com
com muita coisa acontecendo ali, e aí de repente a gente vai ver o que acontece. Chega a filha de Herodias. Cara, eu não sei se estava previsto, se estava ali na pauta da festa, que ela ia dançar. Ela era uma princesa, era filha da mulher de Herodes, né? Era reconhecida como uma princesa, e deveria ser muito bonita, e ela de repente entra na festa, e imagina se ela chega, e a Bíblia vai falar que ela chamou e agradou a atenção, chamou a atenção e agradou a todo mundo. Cara, essa mulher estava dançando valsa? Não estava. Essa mulher estava dançando, sei lá, qualquer coisa mais sociável? Não estava. No mínimo era uma dança muito sensual, que agradou todo mundo ali, e Herodes já chapado, já cheia daquele preço. Aí, imagina, a gente vê as clássicos bêbados, né? Aquele bêbado, aquele cara quando bebe, que fica chapadão assim, aí vira um bêbado rico, eu pagava todo mundo e tal. E tem aquele bêbado mentiroso, né, que fica falando, não, eu fiz não sei o que mais, em certo momento da minha vida, tudo mentira e tal. E tem aquele bêbado que é um amostrado, né? Eu imagino que o Herodes era esse bêbado amostrado. Vou dar aqui uma de Cláudio Duarte, eu não me seguro. Mas eu imagino um bêbado amostrado. Tá ali a mesa ali, com os caras poderosos e tal. E aí Herodes começa, não, todo mundo gostou da menina. Ele chama a menina, vem cá. Herodes está muito cearense, né? Vem cá. Vem cá. Você vai fazer agora um pedido. E eu lhe juro que qualquer coisa que você pedir aqui agora, o cara estava bêbado. Você vê que o cara estava bêbado porque ele está oferecendo qualquer coisa que a menina pedir. Ele não imaginava o que ela podia pedir. Tantas coisas que aquela menina podia pedir. Ele pode pedir qualquer coisa. E olha o nível que ele sobe. Se você pedir metade do meu reino, mesmo assim eu te darei. Como é que o cara oferece um reino que ele não tem, se ele não era rei? Cara, o cara tava chapado demais. Então, a menina, qualquer jovem faria o quê? Sei lá, eu quero ter um cargo altíssimo aqui, eu quero uma terra, né? Terras eram muito valiosas naquele tempo. Não sei, tinha tanta coisa para a menina pedir. E aí a menina corre depressa, apressadamente, né? Ela vai até a mãe dela e pergunta o que é que ela pede. Cara, aquilo foi planejado. Sinceramente, a menina tem tudo para pedir. Ela simplesmente entrou lá e dançou e conseguiu esse pedido. E aí chegou na hora que o cara estava bêbado, com certeza, e conseguiu essa proeza aí, né? E ela corre até a mãe dela e fala, o que é que eu peço, mãe? E aí a mãe dela fala, a cabeça de João Batista. Cara, mesmo sendo mulher de um cara tão poderoso, ela tinha muitas coisas para pedir. Quão essa mulher odiava João Batista, né? Eu acho que essa mulher não podia nem bater de frente. Se ela batesse de frente assim com João Batista, ela voava em cima dele, porque a mulher odiava João Batista. E no meio daquelas autoridades, aquelas pessoas importantes, a menina corre voltando lá pra festa, porque o cara tava bêbado, a qualquer momento o conselheiro dele podia chegar pra ele e falar assim, ó, tu vacilou, cara. Tu ofereceu metade do reino que não é teu, tá querendo briga e tal, tu vacilou e tal. No mínimo ela tinha medo de que ele voltasse atrás, então ela foi depressa, e a Bíblia relata isso, que ela foi apressadamente e voltou correndo logo lá para fazer o seu pedido. Então a filha ela saiu para perguntar à mãe o que eu pedirei e tal. Então ela volta apressadamente junto ao rei e disse, quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. A bicha era discípula e talvez pior que a sua mãe. Eu não sei se vocês lembram, o que a gente leu aqui era que Herodias tinha pedido a cabeça de João Batista. Ela chegou lá e falou assim, eu quero a cabeça num prato e agora. Eu imagino o cara assim, cara, ela não podia ter pedido outra coisa que deixasse ele mais triste, eu acho. Porque o cara gostava de João Batista mesmo. A Bíblia vai falar o seguinte, o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Mano, se tinha uma coisa que Herodes gostava mais do que João Batista, gostava mais do que as palavras que João Batista pregava para ele, essa coisa era a sua aparência, o que ele mostrava ser para as outras autoridades. Porque a Bíblia vai falar que ele ficou muito triste,
Ele podia falar assim, ó, não, por causa só do juramento que ele fez. Não, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Ele tinha um monte de gente poderosa ali, se ele voltasse, eu acho que Herodes falou assim, ó, caramba, essa menina me pegou agora no lugar. Eu vou ter que entregar o cara que eu estava protegendo, prendi para não precisar matar, e sei lá o que é que vai acontecer do meu governo agora, mas olha o tanto de gente importante que tem aqui. As pessoas que me mantêm no poder. Ninguém, eu acho que do mesmo jeito que é hoje, mesmo naquela época, com pessoas muito poderosas, ninguém se mantinha no poder sozinho. Sempre tinha aqueles caras influentes, os ricaços, os militares também, que sempre tiveram muito poder, porque eram os caras armados. Sempre tinha aquela cúpula que mantinha alguém no poder, que sustentava aquela pessoa no poder, que fazia com que nenhuma pequena revolta destronasse aquele cara. Então o cara não podia deixar aquela moral passar ali. Não, eu vou ficar aqui, eu vou dar uma de mentiroso aqui, vou dar uma de cara que promete e não cumpre, jura e não cumpre. Então ele ficou muito triste, mas por causa disso tudo, ele teve que mandar matar João Batista. A Bíblia vai falar assim: e enviando logo o executor, mandou que ele trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem. E esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Isso daqui não aconteceu 2 dias depois, cara. Tava lá a festa rolando. As festas que aconteciam naquele tempo era festa demorada e tal. Tava lá a festa rolando. E aí tu imagina uma festa com esse ápice aí, né? Com esse pontos assim lá em cima. Qual é o ápice da festa? Não, foi o momento que a menina entrou lá com a cabeça do cara na bandeja. A sobremesa dos caras, já imaginou assim, uma mesa gigante assim, com um monte de cara poderoso assim, e ela chega assim, coloca assim a cabeça de João Batista num prato em cima da mesa assim, todo mundo observando aquilo. Cara, a gente chega aqui num ponto que eu acho que eu moro em periferia, já presenciei assassinato, ou uma pessoa já depois morta, sei lá, várias cenas, morte a bala, faca, essas coisas assim, e a gente se entristece, fica assim perplexo diante daquilo, mas cara, uma cabeça numa bandeja, e alguém se alegrando por causa daquilo, é algo assim, doido, viu? É algo assim, que eu não digo nem que beira, mas que é a crueldade ali expressa naquele ato. Então o banquete termina com essa cena, e com a mulher satisfeita, porque agora a partir dali ela estava livre de algo de uma pedra no sapato dela, né? Agora ela podia manipular Herodes da forma que ela quisesse, que não tinha mais o João Batista ali no pé dele. E só restou para os discípulos, a Bíblia vai falar, os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Cara, deve ter sido uma cena muito triste. Os caras seguiam ele, e uma mensagem poderosa que aquele cara pregava e tal. Muitos deles rejeitaram seguir Jesus para ficar ao lado de João Batista. E agora os caras têm que ir lá e pegar o corpo do cara sem cabeça. Cara, que cena horrível. E a gente tem algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto. É um texto assim que não tem muita coisa para falar, mas que tem alguns ensinamentos que são assim muito poderosos. E um deles é relacionado a João Batista, um cara que veio para preparar o caminho de Jesus, um cara que tinha uma importância assim no propósito de Deus, assim, cara, uma importância muito grande. Foi o cara responsável por batizar Jesus. Imagina aí, cara. Era assim, se tivesse o escolhido dos escolhidos, era ele, né? E é um cara que, mesmo assim, não foi poupado de uma morte tão cruel. Mesmo assim, sendo um cara que agradava a Deus, que cumpria o propósito de Deus, mesmo assim, Deus não poupou ele de morte tão cruel. Se a gente trouxer isso para as nossas vidas hoje, cara, eu vejo tanta gente assim, muitas vezes a gente passa uns por situações, graças a Deus não passa por situações tão dolorosas, sei lá, de perder um filho, sei lá, uma mãe que perde um filho ainda em vida, né?
perde um filho novo, ou uma mãe que tem uma criança, que perde uma criança ainda no ventre, ou, cara, tem diversas situações que a gente fica assim, alguém que estuprou uma criança, cara, assim, atrocidades que a gente olha assim e fala assim, como é que pode existir um Deus e Ele deixar que isso aconteça? E a gente se depara com uma mensagem que, assim, Deus, Ele é amor? É. Mas Ele, antes disso, Ele é santo, antes disso, Ele é justo, e acima de tudo isso, Ele é soberano. E nem os seus próprios escolhidos Ele poupa de certas coisas. Porque acima de nós, da nossa importância, há a importância da mensagem, há a importância do propósito de Deus para toda a eternidade. E, sinceramente, se João Batista conseguisse, eu acho que ele nem entendia o tamanho disso, eu acho, naquela época. O tamanho do valor que ele teria para os nossos dias hoje. Não só para os nossos dias, mas para toda a história do cristianismo. A importância que João Batista tem. Se ele entendesse isso, ele falaria assim, é de novo agora? Eu tenho que perder a cabeça de novo aqui agora? Porque quando a gente entende o que é a mensagem do Evangelho, cara, o que é o Evangelho, a gente entende que tudo vale para que a vontade dele seja feita. A gente entende que a nossa vontade, que a nossa mordomia, que o nosso ponto, e aí a gente entra numa situação assim que todos nós passamos por isso, eu acredito que todos nós passamos por isso, que a vida com Cristo não é uma vida de mordomia, cara. A vida com Cristo não é uma vida mansa, uma vida calma, uma vida que a gente não passa perrengue, uma vida que a gente é livrado de tudo. Não é, cara. Se a nossa vida está assim, procura que você não está fazendo a vontade de Deus. Procura que você não está trilhando aquele caminho que você deveria trilhar. A nossa vida não é uma vida de comodismo. Eu imagino Jesus no barco, dormindo, e os caras lá atribulados com a tempestade, cara. Eu imagino Jesus numa multidão, louca de fome, e tendo que ser suprida. Eu imagino Jesus diante dos caras, líderes poderosos daquela época, que poderiam mandar matar ele, e ele agindo com naturalidade, pregando o que ele deveria pregar, cumprindo o que ele deveria cumprir, tudo em seu tempo. E tudo isso, cara, por um propósito maior, que era vir e morrer pelos nossos pecados, vir e nos libertar do poder do pecado, cara. E a gente entende, a gente consegue entender através dessa passagem isso, através de João, desse mártir que foi João. E a gente consegue entender também que isso já era uma situação que apontava para o que viria, né? Para a morte de Jesus que viria. A gente vê ali um mártir que era João Batista, que viria já outros. Além de Jesus morrendo da cruz, viria outros mártires. No livro de Atos a gente vai ver isso. E no decorrer da história da igreja a gente vai ver isso. Outra coisa que a gente consegue aprender com isso é o seguinte. É que nós estamos muitas vezes acompanhando a igreja, acompanhando os irmãos, acompanhando as pregações, acompanhando todo um processo. Muitas vezes a gente passa a nossa vida toda dentro da igreja, muitas vezes a gente passa a nossa vida toda, cara, sem fazer nada, sem agarrar um compromisso, sem falar assim, ó, não, eu tô aqui, tô na igreja todo domingo, e eu tô falando de mim, eu tô falando de nós, eu tô falando das pessoas, muitas pessoas por aí afora. Muitas vezes nós estamos andando e escutando a mensagem, como Herodes escutava a mensagem de João Batista. Muitas vezes a gente até entende a mensagem. Muitas vezes a gente é como aquela semente que foi jogada nas rochas e que até cresce, mas não tem base, logo cai. A gente é muitas vezes como aquela semente que é lançada em meio aos espinhos, mas logo é sufocada e morre. A gente tem hoje um cristianismo que cresce, que lota estádios, em eventos que se esgotam ingressos, inscrições, em 3 estádios aqui no Brasil, né? A gente tem eventos que, cara, a gente tem um crescimento estrondoso de cristãos protestantes, de evangélicos no Brasil, e a gente olha e a gente não consegue ver o resultado de tanto cristão assim.
Ao mesmo tempo que a gente vê uma igreja crescendo, a gente vê na política tanta corrupção, a gente vê aqueles que eram para representar o cristianismo, vamos dizer assim, cara, a gente olha e são piores do que os que não seguem a Cristo. O que é que acontece quando um crente cresce e nada à sua volta frutifica junto com ele? Isso é só inchaço, cara. E eu acho que é isso que a gente, como igreja local, e agora eu trago para a nossa realidade aqui, como igreja local, estamos procurando viver. Nós somos pecadores, nós vacilamos todos os dias. Cara, todos os dias a gente peca contra Deus num pensamento, às vezes num comodismo, às vezes eu poderia ter feito isso e não faço, eu poderia ter ajudado e não ajudei, eu poderia ter, no sinal ali, não ter fechado o vidro para aquele cara e eu fechei. Cara, diversas situações que a gente passa. E a gente tem sido como Herodes. Só acompanhado, só acreditado, mas não tem tido arrependimento de verdade. Não tem tido mudança de vida de verdade. E, cara, eu oro a Deus, a terceira, e aí eu vou falar mais uma coisa. Que nós temos amado outras coisas como Herodes amou mais a sua mulher e ao seu poder e a sua imagem do que amava a mensagem do Evangelho. E quantas vezes nós também não temos feito isso? Quantas vezes nós temos amado mais aquilo que a gente constrói nessa terra? Claro, eu não estou falando que a gente deve construir. Eu falo isso muitas vezes quando eu estou pregando assim. Não é que a gente não possa fazer uma faculdade, que a gente não possa ter um emprego bom, não é que a gente não possa ganhar 5, 10, 15 mil reais. Cara, isso vale pelo mérito daquilo que você desenvolve, daquilo que você trabalha. Não é isso. Mas será que a gente não está mais focando nessas coisas do que naquilo que a gente, como igreja, deveria focar, que é a pregação do Evangelho? Será que a gente não tem usado a posição que nós estamos como um ponto de pregação do Evangelho? Será que quando eu estou na política, ou quando eu sou um empresário bem-sucedido, ou quando eu sou um dono de uma mercearia do bairro, ou quando eu sou, sei lá, o dono de uma padaria, ou quando eu sou um frentista, ou quando eu sou, cara, muitas coisas, desde posições mais privilegiadas diante da sociedade, como posições, sei lá, o catador de lixo. Será que eu não estou usando essa minha posição como um ponto de pregação? Nem que seja de testemunho como cristão, nem que eu não tenha uma oportunidade de pregar para alguém, mas, sei lá, se eu sou um cara que trabalha para uma empresa e aí eu não faço nada com todo o amor, não faço nada com perfeição porque eu estou só enriquecendo o empresário, ou eu sou um empresário e aí eu não pago ou não trato os meus funcionários dignamente porque eu que tenho que enriquecer, eu que tenho que tirar meu lucro. Será que a gente... E tem um cara que... Cara, é um cara que eu amava escutar. Por mais que eu tenha pego o finalzinho do seu ministério assim, que eu amava escutar, era o Russell Shedd. Era um cara que dava vontade de você sentar assim, no pé dele assim, vai, pode falar, pode pregar pra mim, cara. Porque uma vez eu vi ele pregando, acho que foi numa conferência Livres, uma coisa assim. Em que ele questionava essa mesma coisa que eu estou falando aqui. De quando a gente vai fazer uma faculdade, ou quando a gente vai montar uma empresa, ou quando a gente vai trabalhar em algum canto, será que nós temos, antes de aceitar, antes de tomar um rumo na nossa vida, de dar um rumo na nossa vida, nós temos orado? E aí a gente entra já em outra coisa. Será que como cristãos nós oramos? Será que como cristãos nós lemos a Bíblia para saber qual é a vontade dele? E isso é como um combustível, cara. Isso é algo que você pode ter um combustível com um tanque grande. Pode ser lá, ser um carro com combustível, um carro que é feito para a estrada, que tem um tanque grande, que suporta muito combustível dentro, para, sei lá, caminhar muito tempo sem precisar estar ali recarregando. Uma hora você tem que recarregar, cara. E talvez se você não recarregar e deixar entrar na reserva, e deixar a coisa a perigo de você estagnar ali, pode ser tarde demais. Como foi para Herodes. Ele vivia uma vida de indecisão entre a mensagem e o seu poder e a sua mulher,
E aí teve um momento que vieram e decidiram por ele. E a decisão não foi a das melhores, né? E a minha oração, que eu até queria que a gente curvasse a nossa cabeça para a gente orar. Minha oração essa noite é que Deus, Ele nos conceda ser fiel até o fim, como João Batista foi. Nos conceda ser fiel à mensagem, à pregação do Evangelho, a Cristo, até o fim, como João Batista foi. Queria que você orasse comigo nessa noite. Deus, nós te glorificamos por essa palavra, Pai. Nós entendemos, Deus, que Tu és a nossa fonte de vida, Deus, que Tu és o caminho. Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Deus, nós não queremos simplesmente reconhecer isso, Senhor, e crer em nosso coração, mas nós queremos professar isso, Deus. Nós queremos ser cristãos fervorosos, Senhor, como muitos dos mártires, Senhor, que a gente viu, que a gente ouve falar durante toda a história da igreja, ou que a gente ouve ser relatado na Bíblia, Deus. Nós queremos ser fiéis, sei lá, Deus, ao menos 10% do que essas pessoas foram, Pai. Talvez a gente não necessite morrer por isso, mas ser fiel até o fim nem sempre é morrer por isso, Deus. Nós queremos ser fiel até o fim. Queremos ser fiel, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a cumprir esse propósito, cumprir esse desejo do nosso coração, Pai, de ser fiel, de perseverar, Deus. Nós sabemos, Senhor, que como Herodes nós podemos até escutar, podemos até acreditar, mas se não for, Senhor, o Teu Espírito Santo que nos convença do nosso pecado, da verdade, se não for o Teu Espírito Santo que nos exorte naquilo que a gente está fazendo, Deus, a gente endurece nosso coração, Deus. Deus, nós sabemos que por mais que a gente caminhe vários anos, Deus, se não for o Teu Espírito Santo que nos ajude a perseverar até o fim, nós não perseveramos, Deus. Por isso nós te pedimos nessa noite, Deus. Hoje é um culto especial, um culto de Santa Ceia. Nesse momento, Pai, eu queria que o Senhor nos ajudasse, Deus, nos desse esse fôlego a mais para continuar, Deus, diante de todas as dificuldades, diante de todas as decisões difíceis que nós muitas vezes encontramos. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor, a decidir, Deus, pelo certo, Senhor, e não por aquilo que nos afasta de Ti, Deus. Não por aquilo, Senhor, que nos afunda em nossos pecados, Deus. Nos afunda em nossos desejos, Deus. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, Deus, a sermos servos santos, com a vida irrepreensível, fiel, Senhor, até o fim a Ti, Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Amém.